Fala, Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 28 de julho. Hora de virar a chave. Sai Campeonato Brasileiro, entra a Copa do Brasil. Pontos corridos versus mata-mata. Duas competições com estilos e nuances completamente diferentes. E por isso mesmo, nessa terça, a partir das 21h30, no estádio Newton Santos, o Botafogo de Arthur Jorge, diante do seu torcedor, precisa ter sabedoria para poder buscar a vitória. Não adianta jogar e atacar de qualquer maneira. Você precisa ter estabilidade dentro dos 90 minutos. O importante nessa partida jogando no Rio de Janeiro é a gente abrir uma vantagem, qualquer que seja ela. Pode ser uma vantagem mínima, uma vitória por um gol de diferença, como pode ser uma vantagem um pouco mais ampla, que dá uma folga um pouco maior, 2 ou mais gols de diferença. Mas vencer é o prioritário, vencer é o mais importante. Porque mesmo que seja por um gol de diferença, você tem uma vantagem de empatar no jogo da volta. O Botafogo, nos últimos 2 jogos, sofreu 5 gols. 2 gols fora de casa para a equipe do São Paulo e 3 para a equipe do Cruzeiro. Numa partida que você sabe bem, o Arthur Jorge se equivocou na estratégia. Mudou muito as peças, mas a estratégia continuou a mesma. Vamos pressionar e tal, sem considerar as características dos jogadores que estavam em campo. É preciso aprender com isso, porque na Copa do Brasil, numa competição mata-mata, se você comete esse equívoco, você praticamente joga fora aí a sua chance de avançar para as quartas de final. Se o Botafogo, por exemplo, perde, como perdeu para o Cruzeiro, praticamente dá adeus. Mas o inverso também é verdadeiro. Se o Botafogo consegue não ser vazado, como aconteceu nos 4 jogos antes do confronto contra o São Paulo no Morumbi, e faz os gols lá na frente, que acabou não conseguindo converter por conta da bela partida do Cássio, a gente dá um passo gigantesco para as quartas de final. Por isso que é preciso inteligência e sabedoria. Você tem que saber jogar o jogo. Mata-mata é outra parada. Para esse confronto, o Bahia não vai ter problemas. O Rogério Ceni, que vem fazendo um belo trabalho à frente do tricolor baiano, vai ter força máxima. O Arthur Jorge, você sabe, não vai poder contar com o Eduardo, com o Júnior Santos, com o Jefinho, e a gente ainda não tem também o Almada, infelizmente. Porém, hoje é o dia D para a gente poder contar com o Matheus Martins, sendo relacionado para essa partida. Ele já está no Rio de Janeiro, conversou com a BTB Esporte, mostrando aquela vontade de ajudar a equipe, de poder realmente fazer parte dessas competições, dessa nossa campanha em busca das taças. E a Copa do Brasil, claro, é um confronto super importante. Então, nessa segunda, havendo a troca de documentação, tudo direitinho, se o Matheus Martins aparecer no bid, vai para jogo contra o Bahia. Claro, não vai começar jogando, porque afinal de contas ele está voltando e tudo mais, né? Está fazendo pré-temporada, estava fazendo lá na Europa, agora vai dar sequência aqui no futebol brasileiro, mas a gente pode imaginar que ele vai ser relacionado e eventualmente até entrando dentro desse confronto, porque segundo o próprio jogador, o Arthur Jorge disse que conta com ele o mais breve possível. Arthur Jorge sabe que a gente está precisando de jogadores com essa característica, especialmente por conta da lesão do Júnior. Infelizmente aconteceu, mas você precisa saber lidar com tudo isso. Todas as equipes precisam saber lidar com suspensões, com lesões, faz parte desse calendário do futebol brasileiro, que é um verdadeiro triturador de jogador. Não dá para a gente falar de uma maneira diferente. Agora, Fogão, um ponto importante dentro dessa questão envolvendo Bahia e Botafogo, você sabe, é sistema defensivo. O Botafogo, conforme eu disse, passou 4 jogos seguidos sem ser vazado. Porém, nos últimos 2 confrontos, sofreu 5. O Bahia, por sua vez, vem de 6 confrontos seguidos sofrendo gol. Esse é um ponto importante. É uma defesa que está tendo dificuldade de conter os seus adversários. O Botafogo saiu um pouquinho do prumo, mas os 4 jogos consecutivos sem sofrermos gols, dá o tom de que essa equipe é capaz de conseguir estabelecer essa sequência de jogos com um sistema defensivo muito bem estruturado. Os últimos resultados do Bahia, nessa sequência que eles estão sofrendo gol direto, foram os seguintes: 2-0 fora de casa para o Palmeiras. Se o Botafogo, por exemplo, vence por 2-0 nessa terça, maravilhoso, né? Uma bela vantagem. Depois, venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 3-1. Vitória muito importante do Bahia. Nessa ocasião, o Bahia ainda não estava no momento de oscilação dentro do Brasileirão. Mas aí veio o jogo contra o Cuiabá na Fonte Nova. Nos últimos 3 jogos do Bahia na Fonte Nova, 2 derrotas e 1 empate. O Bahia que estava 100% na Fonte Nova, dentro do Brasileirão, mas realmente estão vivendo um momento de oscilação.
Perdeu por 2-1 pro Cuiabá lá. Depois, jogando em casa novamente, 1-0 Corinthians. Empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, no apagar das luzes. Esse jogo, no fim, inclusive, deu uma confusão daquelas. Os jogadores do Atlético Paranaense partiram para dentro do árbitro. Foi realmente uma confusão daquelas. E o Bahia depois empatou, né, nessa última rodada, com o Internacional novamente na Fonte Nova. Então você percebe que é uma defesa que está num certo período de instabilidade. O Botafogo só vai entrar num período de instabilidade defensiva, no meu entendimento, se contra o Bahia, por exemplo, formos vazados novamente. Aí são 3 jogos seguidos sofrendo gol. E claro, o ideal é que isso não ocorra. Para esse jogo, né, nessa terça-feira, o Arthur Jorge possivelmente vai mandar a campo a seguinte equipe: John, Damian Soares, Bastos, Barbosa, Cuiabano. Cuiabano que descansou no fim de semana, assim como Marlon Freitas, estavam suspensos. No meio de campo, Gregory e Marlon Freitas, dá pra gente imaginar algo assim. Na ponta direita não tem nem dúvida, na verdade não é nem ponta direita, né? Na meia direita, Luiz Henrique. Pelo lado esquerdo, aí fica uma ponta de dúvida. Ele vai com Savarino ou ele vai com Tietê por ali? Se ele colocar o Tietê, ele vai acreditar nas ultrapassagens do Cuiabano. Cuiabano que vai fazer esse movimento de qualquer maneira, né? Mas aí você pode ter um lado esquerdo super ofensivo, botando também ali o Savarino, ou você pode equilibrar um pouco mais colocando o Tietê. O que você faria? Porque se você colocar o Savarino na esquerda, na dupla de ataque, você vai acabar tendo Igor Jesus e Tiquinho Soares. Se você coloca o Tietê na esquerda, você pode ter Savarino e Tiquinho Soares. Eu já disse aqui mais de uma vez no canal, eu gosto de ver o Savarino jogando como segundo atacante. Acho que ele fazendo aquela flutuação ali por trás do centroavante, ele manda bem demais nessa movimentação. Tem a questão da batida de média, longa distância, que também Savarino manda muito bem nessa. Então eu fico na dúvida, sinceramente, do que o Arthur Jorge pode vir a fazer para esse confronto. Pelo lado do Bahia, você sabe, eles têm um meio de campo muito forte. Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, o Cauli, né? Um meio de campo muito qualificado. E a gente vai precisar ter muita atenção com esses atletas. Você lembra naquele confronto entre Botafogo e Bahia no estádio Newton Santos pelo Brasileirão? O primeiro tempo, o Bahia, jogando no seu estilo tradicional de posse de bola e tal, nos deu muito trabalho. Na segunda etapa, o Rogério Ceni mudou a estratégia. Ele recuou a equipe do Bahia, o Botafogo foi para dentro, ficou em cima do tricolor baiano, mas no fim das contas, uma decisão equivocada do Arthur Jorge de colocar o Alexandre Barbosa, faltando 15 minutos ainda para acabar o jogo ali como centroavante. A gente tenta ir para dentro do Bahia de qualquer maneira, damos espaço e aí o Bahia no contra-ataque, numa enfiada de bola, rasgando a nossa defesa, consegue fazer o 2-1. É o tipo de situação que não pode acontecer nesse confronto de amanhã. Não precisa você buscar o resultado a qualquer custo, porque a gente está falando de um confronto de 180 minutos. Então o Botafogo tem que ter realmente sabedoria, é jogar o jogo de forma equilibrada. Não dá para entrar no desespero e estamos empatando em casa, por exemplo, né? Tá no fim do jogo, estamos empatando em casa, vamos para dentro de qualquer forma. Aí toma o 2-1, vai ter que subir a ladeira jogando na Fonte Nova. Então tem que ter sabedoria e nós, enquanto torcedores, a mesma coisa. Por que eu digo isso? Não adianta nesse tipo de confronto você ficar ansioso. Você chegar e começar a passar essa chiadeira da arquibancada para dentro do campo. É um jogo que a gente tem que jogar junto da equipe o tempo inteiro e com equilíbrio. Isso é muito importante de verdade. A arquibancada tem que apoiar o Botafogo. A arquibancada tem que cantar, tem que estimular. A nossa arquibancada aqui, inclusive, tá fria. Tá? A verdade é essa. Na superior, as organizadas cantam, mas quando não é um jogo que tem união das baterias, cada organizada está cantando uma música. E isso prejudica aquela ideia de dar uma atmosfera de vambora e tal, né? Nós por nós, um por todos, todos por um, sabe? Já cansei de ver torcedor que reclamou disso, que na superior, cada torcida está cantando uma música, uma começa a puxar a música A, daqui a pouco a outra está puxando a música B ao mesmo tempo. Isso não deve acontecer e, na verdade, nunca pode acontecer. Porque o Botafogo ele precisa de união, seja dentro de campo, seja no vestiário, seja diretoria, jogador, comissão técnica, seja time, torcida e dentro da própria torcida. A Leste Inferior, por exemplo, está morta. A Leste Inferior hoje em dia é fria. Você não consegue escutar direito a música que vem da Superior. É uma questão estrutural do estádio.
Então, de vez em quando, você tem uma música sendo puxada na leste inferior, mas muito diferente do que era antigamente, porque não tem uma organizada ali embaixo, né? Aí é uma estratégia da diretoria. No meu ponto de vista, essa estratégia matou a leste inferior. Era um lugar de festa e hoje não tem nada disso. A galera assiste ao jogo e de vez em quando é que vai aquecer ali, né? Junto da superior. Quando a gente consegue escutar. Especialmente quando tem a união das baterias. Porque aí fica mais fácil, né? Como tá todo mundo cantando a mesma música, isso faz uma baita diferença. Eu não sei sinceramente qual vai ser o público para esse confronto. O Botafogo até agora não divulgou nenhuma parcial. Então dá para imaginar que vai ser uma presença de público muito aquém. Agora... eu não vou aqui falar pra você que a gente tem que ir e tal. Meu irmão, isso tem que já tá no inconsciente de cada torcedor. A gente tem que estar lá, é jogo eliminatório, oitavas de final. Eu só queria falar uma coisa. Me chateia muito, mas muito mesmo, assim, de verdade. Quando eu vejo torcedores do Botafogo, por conta de divergência de opinião ou de atitudes, dizendo que o Botafogo não ganha nada há quase 30 anos por conta da sua torcida. Vitor, como assim? Nas redes sociais você lê essas coisas. E não lê pouco não, tá? A torcida, por exemplo, no fim do jogo contra o Cruzeiro, a torcida cantou, na minha visão não tem nada de está aplaudindo derrota, não existe isso. Existe ali você mostrar que, beleza, perdeu, mas tem jogo importante terça, então vamos embora. Não dá pra gente perder o foco, né? Eu vejo dessa maneira, tem outros torcedores que vão ver de outra forma, e beleza. Cada torcedor tem o direito de enxergar uma dada situação da sua maneira. Mas para que dizer uma mentira? Que o Botafogo não ganha nada há 30 anos, há quase 30 anos, por conta da sua torcida. Na verdade, se o Botafogo continuou existindo, foi por conta da sua torcida. Porque se não fosse a torcida, o Botafogo ia ter acabado de vez. Não é modo de falar. O Botafogo não tinha dinheiro nem para comprar bola. Mas a grandeza da torcida botafoguense é que impedia do Botafogo simplesmente deixar de existir. A razão de existir era a torcida do Botafogo. Então, como que a torcida é responsável, na visão de alguns, uma visão, na minha opinião, completamente deturpada, a torcida é responsável pelo Botafogo não ganhar nada há quase 30 anos? Nós tivemos que lidar com gestões extremamente destrutivas. A torcida do Botafogo não é responsável pela gente não ganhar há quase 30 anos. Mas a torcida do Botafogo pode fazer toda a diferença se assim desejar. Porque eu já disse aqui, quando a gente quer, nós somos fodas. A gente só tem que querer mais. Porque agora que as coisas estão apontando numa direção de taça, de grandes conquistas, agora definitivamente não é o momento de você largar a mão do Botafogo. Pelo menos é a minha visão. Fogão, deixe seu comentário aqui embaixo. Primeiro, qual time você colocaria em campo no setor ofensivo? Como é que você organizaria essa situação? E outra, essa história aí, esse papo de que a torcida do Botafogo é a grande responsável pelo Botafogo não ganhar nada há quase 30 anos. Como é que você vê essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Daqui a pouco eu tô de volta com Fala Fogão Short, resenha da hora do almoço e, claro, muito conteúdo e informação aqui para vocês. Beleza? Um grande abraço e até daqui a pouco.